E aí, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Bom, vamos agora para o finalzinho do ano de 2024, últimos dias para se iniciar o ano de 2025, né? Hora de muita gente fazer suas promessas, pensar naquilo que quer para o ano que vem, iniciar novos ciclos, né? E aí eu queria falar com vocês exatamente sobre este momento que estamos vivendo agora. Mas antes eu preciso fazer aquele velho pedido para vocês, que caso você não seja inscrito no canal, que você se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, curta esse vídeo, tá? Compartilhe ele com seus amigos, comente, os comentários são sempre muito bem-vindos, tá bom? Primeiramente, nós seres humanos precisamos de alguns marcos, né, na vida. Porque se a coisa tiver uma linearidade infinita, a gente se perde, tá? Isso é um problema, né, que nós temos e que muitas pessoas, inclusive, atribuem a técnicas de lucidez. Por exemplo, se você está numa ilha deserta, largado lá por meses, você vai perceber que um dos exercícios para a pessoa se manter lúcida, para ela não enlouquecer, é ela, toda vez que o sol se põe, ela marcar que um dia se foi, para que ela saiba quantos dias ela está lá. Pô, alguns vão pensar, poxa, Pedro, mas isso aí é um pouco triste, né? É um pouco depressivo você estar preso num lugar e pensar quantos dias você está lá. Olhando por esse lado, sim, mas é um exercício de lucidez, tá? Ou seja, para não fazer você se perder no tempo. Então nós temos essa característica, né, de nos perdermos no tempo. Desde os primórdios, os calendários foram criados. Algumas civilizações fizeram calendários lunares, tá? Inclusive, até hoje se usa um calendário lunar quando se calcula gestação, por exemplo. Uma gestante, né, ela é calculado em calendário lunar, então dá 40 semanas, e aí você vai perceber que passa um pouco de 9 meses, né, porque aí é comparação com solar, né, com cálculo solar. Então, é interessante a gente perceber como que o calendário evoluiu ao longo do tempo, né, até que ele chegou no modelo gregoriano, né, que é o que a gente usa atualmente, com 365 dias, com anos bissextos, né, e ele baseado no Sol, obviamente. Mas não é o melhor modelo, tá? Não é o melhor modelo de cálculo de tempo, dizem alguns cientistas, e existem considerações interessantes. Eu não sei se eram os maias que usavam lunar ou um híbrido de lunar com solar que dava uma precisão muito maior para o calendário. Mas daí, por que eu estou falando desse calendário com vocês, né? Porque é interessante você perceber que a contagem de tempo que você tem, ela é baseada em algo da sociedade, um estudo, uma época. Então, se você tivesse nascido antes do calendário gregoriano, você contaria os anos de uma maneira. Se você nasce na China, no passado, era de outra. Se você nasce, enfim, no meio da floresta com os nossos irmãos originários do Brasil, a contagem seria outra, né? Então perceba que isso é muito volátil, né? A gente se apega demais a 31 primeiro, né? Tipo, poxa, tá, o dia 31 vai virar meia-noite pro dia primeiro e começou um ano novo. Tá, mas em qual calendário? No que a gente segue, né? Poderia não ser ano novo em outros calendários. E isso acontece, inclusive, até hoje. A China, ela comemora o ano novo chinês, se eu não me engano, no dia 30 de janeiro. Isso foi, inclusive, um dos grandes problemas da pandemia em 2020, porque como a OMS demorou para fechar, né, os países, ou pelo menos para orientar que isso fosse feito, veio então o Ano Novo Chinês, e aí foram 10 milhões de pessoas viajando para todas as partes do mundo. Cabe aqui uma ressalva, eu não estou falando que foram os chineses, tá, que trouxeram Covid para a gente, não é isso, eu estou dizendo que foram colocados 10 milhões de pessoas para transitar em lugares como aeroportos, etc., indo para vários outros lugares, ou seja, não tem como dizer que não, a gente acabou se movimentando demais, né? E, obviamente, os chineses contribuíram muito com isso,
porque o ano novo chinês é no fim de janeiro. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que existe aí uma questão de dúvida muito forte em cima dos cálculos de ano do calendário. Ah, Pedro, mas o que isso tem a ver com o que você vai falar desse vídeo de transição de ano e tal? Tem tudo, tá? Tudo no seguinte aspecto. Você percebe que a gente se apega a umas certas bobeiras e o ego, o nosso racional, acaba usando essas bobeiras que a gente se apega para postergar aquilo que a gente precisa fazer? Vou dar um exemplo. É muito comum agora, nessa época do ano, as pessoas falarem assim: ah, eu vou começar a academia o ano que vem. Ou ano que vem eu inicio a minha dieta. Ou assim que virar o ano, eu vou fazer tal coisa. E geralmente as pessoas que fazem isso, elas não vão, né, não vão cumprir essa promessa, né, de virada de ciclo. Porque na verdade, quando você tem algo para começar, pouquíssimas e raríssimas vezes você vai ter realmente um motivo para você não começar imediatamente. E aí eu trago para vocês uma reflexão que nós somos deuses, nós somos criadores de realidade. Isso é um fato. A questão é que quando você fica só com a realidade aqui no seu mental, você está criando alguma coisa? Não tá, né? Então você precisa fazer isso se materializar. E de que forma a gente faz a materialização dos nossos sonhos, dos nossos pensamentos, dos nossos planos? Ação. Então, eu gosto muito de Telemann nesse sentido, porque ela não fala pra gente pensar sobre os deuses, filosofar sobre a morte, ela não fala sobre o que vai ser depois de morrer, antes de morrer, o que vai ser. É muito agora, aqui, faz o que tu queres. Não é pense, não é imagine, não é planeje, não é entenda, é faz. Faz o que tu queres. Há de ser tudo da lei. A ação, o verbo. Perceba que até mesmo a Bíblia diz, né? No princípio era o verbo. Então, o que quer dizer o verbo? Todos os verbos são ações. Então, perceba que ação está na causa primeira do universo. Agir, sem se importar e sem pensar no que, porquê, como. Maldito seja porquê. Porque ele nos congela. E nós somos carentes de motivos para parar, para estatelar no lugar e ficar apavorado e não fazer o que tem que ser feito, né? E aí fica para a semana que vem, fica para o mês que vem, fica para o ano que vem. Só que perceba que todas essas marcações de datas que a gente coloca, salvo pouquíssimas, né? Elas são baseadas numa contagem que alguém definiu porque quis, como foi o caso do calendário gregoriano. E no fim das contas, a única coisa que importa de verdade na realidade pra gente é que todo dia o sol se põe e todo dia o sol nasce. O que eu quero dizer com isso? Todo dia é dia para você começar. Todo dia é dia para você fazer. Todo dia é dia para você colocar algo no lugar. Todo dia é dia para você consertar alguma coisa que está estragada. Seja nos relacionamentos humanos, seja no trabalho, seja... Não precisa esperar. Essa motivação interna que o ser humano tem de postergar tudo, de ficar estatelado na frente das coisas e sempre jogando lá para frente, lá para frente, lá para frente, é uma desculpa que a gente arruma para não fazer o que deve ser feito. E principalmente quando a gente sabe que deve ser feito. Então, vamos pensar mais que não se trata de, vou começar alguma coisa no fim de um ciclo agora. Não, vou deixar virar pro dia 1º para começar. Qual ciclo? Escolhe um ciclo. Pega o ciclo solar, por exemplo. Agora ele acaba, amanhã ele começa de novo. Pronto.
Você já pode começar amanhã. Ou então pega o ciclo lunar, pode ser que a Lua tenha mudado de fase exatamente hoje. Então começa hoje. A gente sempre escolhe um ciclo, né, para chamar de nosso e dizer, vou fazer para encerrar esse ciclo, ou vou fazer só quando começar o outro ciclo. E a vida é feita de ciclos. Um deles, por exemplo, é o próprio ciclo da respiração. Toda vez que você inspira, é um ciclo, né? Que acaba quando você expira. Então, quer um motivo? Quer um ciclo novo para começar alguma coisa? Aí, inspira. Nesse ciclo novo de inspiração, ou nesse novo ciclo de um sol se levantando, né, de manhãzinha, ou nesse novo ciclo de uma lua entrando em uma nova fase, ou nesse novo ciclo de um ano virando para o outro. Mas pegue sempre o ciclo mais perto de você, o mais imediato de você, porque a gente vai sempre usar os ciclos mais distantes para postergar aquilo que a gente precisa, deve, mas ou tá com preguiça de fazer, né? Ou tá com medo de fazer. E aí é aquilo que Eliphas Levi fala. O medo é preguiça da vontade. Se você quer e quer muito, o medo desaparece. Então, quanto você quer algo, né? Então, a minha contribuição com vocês é essa. Agradeço por todo esse ano juntos, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, deixar nos comentários as suas opiniões. Vou deixar também um card aqui em cima para vocês, onde eu falo sobre a importância do tempo. Lá no comecinho, que a gente começou a lançar os vídeos aqui no canal, porque o tempo é a nossa única moeda, o tempo é o nosso tesouro, é a única coisa real que a gente tem nessa vida para trocar, e a gente está trocando o tempo inteiro da forma errada. Então, muito obrigado, pessoal. Ótimo ano, ótimos novos ciclos, e lembre-se, todo tempo tem um novo ciclo começando. Pega o primeiro que tiver, mais próximo que tiver, e vai fazer aquilo que precisa ser feito, tá bom? Valeu, galera, muito obrigado, até mais.